Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ. Como vocês já sabem, o Liber está preso em meio a caixas, então vou fazer mais um vídeo aqui até vocês não me aguentarem mais. E esse vídeo é sobre esse livro, né? Kanikosen, não sei se fala assim, O Navio dos Homens, da editora Veneta. Um livraço daqueles que te dá uma porrada, sabe? Aqueles que fazem com que você pare, que dá uma chacoalhada assim na sua cabeça. Na verdade, isso aqui não é exatamente uma história em quadrinhos em sua origem, né? A origem disso aqui é um livro escrito por Takishi Kobayashi. Não, também não sei se é assim que se fala. E esse Takishi Kobayashi, como você fica sabendo na primeira página, morreu por causa deste livro. Ele foi assassinado pelo governo japonês depois que escreveu esse livro. Então já te dá algumas coisas a pensar, né? Por que o cara morreu e tal. Aí depois o Go Fujio fez a adaptação em quadrinhos, que tem uma arte bem interessante, né? Uma arte de mangá clássica. Em alguns momentos tem algumas coisas diferentes, mas são raros os momentos no qual ele coloca algumas fotografias, né? Como esse caso aqui, ó, né? Que ele coloca uma fotografia do navio e tal, até pra gente acreditar que aquilo que eles estavam falando é verdade. Então, basicamente, o que é isso aqui? É uma história de exploração. Uma história de exploração de pessoas que vão ao mar pra caçar caranguejo, né? Pescar caranguejo, não sei se é pescar ou caçar, sei lá. Pra pegar caranguejo. E são, assim, não é que é maltratado, eles estão análogos à escravidão. Em algum momento ele não fala escravidão, mas ele fala: "Ah, o cara me contratou, ele falou que ia me pagar 50, mas me cobrou 30 da cama, 20 da comida, 5 e eu já tô devendo 7". Então assim, são condições análogas à escravidão e também na violência, porque tem o chefão do, do navio, que não é o capitão do navio, né? Ele é o chefão da empresa que faz essas pescas. Ele ignora o capitão e ele maltrata as pessoas. Mas não é um maltratar light. É um maltratar tipo queimar a ferro. É esse maltratar. É um maltratar do tipo. Eu vou botar uma cena aqui, ó. Quando a pessoa tá doente, olha o que acontece com ela, né? A pessoa tá doente, então vai ficar preso até melhorar. Obviamente, não melhora tanto, né? E por que as pessoas não fazem um motim, né? E como que esse cara manda e quais são os interesses e os interesses da burguesia, no caso, né, de quem manda no país. Fala, olha, a gente tá aqui, a gente é escravo para alguém comer bem. Faça as contas, quanto que dá de cada um desses camarões, desses peixes ou dessas coisas que a gente tá pescando aqui. Faz as contas aí, quanto que os caras estão levando, né? Quanto que esses caranguejos aqui vão render? E quanto que a gente tá recebendo? E aliás, a gente tá pagando para receber, porque estamos em condição de escravidão. Então, é uma obra verdadeira, isso ocorreu, essa história é verdadeira. E o cara foi morto justamente por mostrar para o Japão que existia escravidão em prol do capitalismo. Então esta obra aqui, ela é uma obra socialista, né? No sentido mais humano da palavra socialista, que é vamos dividir o bolo de dinheiro. E ele já começa também, isso já no comecinho, falando: a gente não quer ser que nem os russos. Porque tinha acabado de rolar a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que fez a União Soviética. Que em sua origem, e ela era uma origem interessante, tudo dividiria. Depois, claro, descambou para um governo totalitário e ultra burocrático, uma ditadura das piores que a gente já teve. Mas na origem, a ideia soviética, num papel, é uma ideia muito boa, né? Ninguém é maior do que ninguém, né? Essa ideia
É muito interessante. O problema, é claro, é que o ser humano é um bicho mau. E se o cara tem um pouquinho mais de poder, ele vai lá. E se você tem muito poder, como era o caso do Stalin, você mata quem não gosta de você e cria um governo totalitário, uma ditadura horrorosa. Mas ele chega a falar: nós não somos aquilo. Nós gostamos de servir ao rei. Só que o rei aqui, o imperador, né? Ao imperador. Só que o imperador aqui, ele é divino. Ele é um imperador divino. Isso é antes da Segunda Guerra. Então ele é um ser divino e você tem que gostar dele porque ele é divino. E esse livro ele vai bater em tudo isso e vai mostrar como que foi feita como que rolava nesse lugar de caranguejo. E por que eles não fizeram um motim, e o que aconteceu quando teve uma tentativa de motim, né? E cara, é muito jogo duro, né? Muito jogo duro. Lembra bastante o episódio que aconteceu aqui no Brasil da revolta da Chibata, né? Se você não lembra das suas aulas de história, revolta da Chibata era porque na Marinha Brasileira os negros eram açoitados quando cometiam erros quaisquer. Aí um dia açoitaram demais uma pessoa, um dos comandantes, né? O comandante é que não era exatamente comandante, mas era o cara que cuidava ali da rapaziada. Açoitaram demais o cara, era pra dar 10 chibatadas, deram 100, tipo 10 vezes mais. O cara se revoltou, o resto do pessoal se revoltou, dominaram os navios que tinham torpedo, não era torpedo, era canhões, viraram pra Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e falaram: ó, ou para com esse negócio de dar chibatada ou a gente vai destruir a cidade. E foi isso que eles ameaçaram. No final das contas, claro, foram traídos, né? Eles falaram: não, a gente não vai mais dar chibatada e vai ficar todo mundo ileso. Mataram uma galera, outra galera foi pro exílio, né? Mandaram pra prisão pra sempre. Então, assim, né? Foram traídos também na melhor tradição brasileira de acordos. E isso me lembra bastante a revolta da Chibata, vale a pena dar uma olhada. E outra coisa que me lembra também, que é o que eu trouxe hoje para apresentar, eu normalmente trago uma música, mas esse filme aqui, ó, O Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, que é um filme da década de 20, se não me engano. Agora eu tinha que lembrar aqui de quando que ele é, mas é de 20 e poucos. 25, 1925. E que vai mostrar um filme, e eu sempre passo esse filme nas minhas aulas de cinema, não pelo conteúdo político dele, mas porque é um filme que não tem nenhum protagonista. O protagonista é o povo. Isso é muito interessante. E o povo não, né? As pessoas. E dá pra se dizer que é o povo porque não tinha ator no filme. Era realmente as pessoas. E aqui nesse filme tem uma das melhores cenas do cinema, que foi reconstruída depois em Hollywood, naquele filme Os Intocáveis, que é a escadaria de Odessa. Né? Que é uma cena emblemática e tal, de tensão e suspense. Assim, uma das maiores cenas de suspense da história do cinema tá nesse filme. E esse filme aqui que eles vão falar dos russos, tá aqui. Porque na hora que ele fala na hora que ele fala dos russos, a gente não quer ser como os russos, são esses russos aqui do Eisenstein, do Encoraçado Potemkin. Então, em suma, é uma obra forte, bem forte. Você já começa na primeira página sabendo que o cara morreu por escrever ela, porque daí o governo não entrou muito num acordo e deram um jeitinho dele ter um ataque cardíaco que misteriosamente não pôde ser investigado, né? É uma obra forte, como a maioria das obras que a Veneta traz pra gente, né? A Veneta me parece que é a melhor editora para essas obras contundentes, assim. Ela é a melhor editora do Brasil, né? Que traz obras realmente muito contundentes. E essa não é diferente. Então, fica aí para vocês o Kanikosen, O Navio dos Homens, uma adaptação do Gu Fujio para a obra do Takeshi Kobayashi. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais.